Senta, que lá vem spoiler. Olá, olá, deusas e deuses do Olimpo dos podcasts. Sejam todos muito bem-vindos ao Senta que lá vem spoiler, sua dose semanal de spoilers de filmes, séries e tudo mais da indústria do entreter. Eu sou o Renato Sansão e já vou adiantando que o nosso papo de hoje tem amor, traição, prazer, luxúria, subversão e tem sabe mais o quê? Tem a deusa da sétima arte, Larissa Chileguel. Oi, oi, galerinhas! Essa mesa tá recheada de deusas e deuses, tá maravilhosa, vambora! Que gostoso, hein, Lari? Pois, hoje aqui também temos a presença luxuosa da deusa da justiça, do debate e da discórdia, Paulinha Trevisan. Olá, eu gosto de ser a deusa da justiça, ou pode me chamar também de agente do caos, porque hoje eu vim pra causar. Maravilhosa, Paulinha. Olha só, e fechamos a mesa de hoje com ele, que é metade deus e metade humano, porque não consegue largar os prazeres mundanos. Rafinha Veste Prada. Fala Sansa, fala Lari, fala Paulinha. Não é coincidência que eu também sou de Sagitário, né, gente? Aquela coisa metade, é realmente, o Sansa acertou na lata. Quem adora papo de signo, mas não está aqui hoje, é o nosso Marcudo. Marcudo, beijo pra você, viu? Muito bem, pessoas, agora que estamos reunidos aqui pra falar de Caos, a série da Netflix que vem dando o que falar, vale passar um recadinho pra quem nos escuta há muito tempo e pra quem tá aqui pela primeira vez, viu? Aproveitem para seguir e curtir a gente no seu tocador de podcast favorito, dar aquelas 5 estrelinhas mágicas e também pra trocar uma ideia com a gente no Spotify ou lá no Instagram, @sqlbs.podcast. Nós adoramos receber críticas, elogios, desabafos sinceros e cartinhas de amor. E como diz a profecia, aparece uma linha, a ordem enfraquece, a família cai e o caos reina. Blessed Olympia. Give it to me. Give it to me. The gods. They don't give a shit about any of us. I defy the gods. I'm gonna wipe these fuckers right off the face of the fucking earth. The war has begun. Muito bem, meus amores, o negócio é o seguinte. As séries que têm como pano de fundo deuses e mitologia grega, romana ou nórdica não são exatamente uma novidade, né? A gente pode citar aqui Sandman, Ragnarok, American Gods, Belas Maldições, Percy Jackson e os Olimpianos, Vikings, Cavaleiros do Zodíaco e quem vem um pouquinho mais de longe, né, Rafinha? Vai se lembrar de Hércules, que passava nas telas do SBT, quem lembra, hein? Eu lembro de Hércules, Sansa, você tem razão, eu lembro bastante, lembro bem, na verdade, né? Mas pra mim, eu vou me ater aqui, Sansa, aos mais recentes, que acho que são excelentes séries, né? Sandman e American Gods. American Gods, pra mim, na verdade, é uma das séries mais, assim, talvez, não é menosprezada, mas que deram pouco valor nos últimos 5, 10 anos aqui, porque é uma excelente série e pouquíssima gente viu. Eu me incluo nessa lista de pouquíssimas pessoas que assistiram e quero muito ver, porque só ouço falar bem. E Sandman é uma série maravilhosa. Hoje a gente comentou até no nosso grupo aquele episódio sobre a morte. Pega de jeito todos nós, vale a pena. Mas de um modo geral eu não conheço muitas dessas outras séries que foram citadas, não. Então preciso fazer a lição de casa para garantir o meu lugar cativo aqui no SQLBS. Ô Paulinha, e você, Paulinha, o que você achou de Sandman? Conta pra gente. Eu achei que ela tá muito bem colocada lá na Netflix, né? Uma série que deu o que falar, tem episódio excelente aqui do SQLVS, mas eu, pessoalmente, sou fã de Vikings por motivos óbvios. Muito bem, minha gente, pois é justamente na mitologia dos deuses gregos que parte Caos, né, com K mesmo, uma das mais recentes e ousadas apostas da Netflix e que no momento que gravamos esse programa, aqui no dia 5 de setembro, ocupa o 4º lugar entre as séries em língua inglesa mais assistidas do mundo, lá no Tudum. Mas do que se trata essa série? Qual é o babado, hein, Rafa? Sansa, aqui em Chaos, ou Caos, série em 8 episódios, cerca de 40 minutinhos cada, o Monte Olimpo está à beira do colapso por conta da paranoia de Zeus. Esse surto vai desencadear uma série de eventos caóticos entre os deuses, afetando a Terra e seus habitantes. E olha, antes de a gente puxar aqui a ficha técnica da série, eu acho bacana a gente chamar também nossas duas deusas
aqui da mesa para dar um breve contexto dos principais deuses retratados na série. Lara e Paulinha, contem para nós quem é Zeus, Hera, Dionísio e Companhia Ilimitada. Olha, gente, eu vou começar pelo deus do Olimpo, por Zeus, que aqui na série é vivida pelo nosso maravilhoso Jeff Goldblum. E Zeus é quem? Filho de Cronos. Ele ascendeu ao poder após liderar uma rebelião dos deuses olímpicos contra os titãs, e ele sempre foi considerado o mais poderoso entre todos os deuses. Ele é o senhor do céu, do trovão, da porra toda. No fim das contas, ele detém, em teoria, a suprema autoridade, e ele é o responsável por manter a ordem cósmica. Já a Hera, interpretada pela ótima Janet McTeer, é esposa e irmã de Zeus, deusa do casamento, das mulheres e do parto. Sua ira podia ser terrível, mas ela também é protetora das mulheres e do lar, defendendo a fidelidade conjugal e a família. Aqui, minha gente, há muitas controvérsias, mas a gente deixa pra depois. Como sempre, né? Eu também vou falar um pouquinho de Poseidon, que é irmão dos Zeus. E para aqueles que querem se aprofundar e entender melhor, ele é o vovô da Ariel, nossa pequena sereia. Sim, ele é pai do Tritão, pai da Ariel. E na série ele é vivido pelo Cliff Curtis. Ele é o governante dos mares e de terremotos. O temperamento do Poseidon é tão imprevisível quanto as águas. E às vezes ele pode ser generoso, às vezes ele pode ser destrutivo, o que acaba, digamos assim, causando vários conflitos entre deuses imortais. O Hades, interpretado pelo ótimo David Thewlis, o Lupin de Harry Potter, era o deus do submundo, para onde iam os mortos, tendo um cão de 3 cabeças como seu guardião. Ele julgava as almas dos mortos de acordo com as suas ações em vida, e aqueles que fossem bonzinhos e morressem com a sua moedinha, teriam acesso aos cobiçados Campos Elíseos. Para quem mora em São Paulo, sabe que a área ali dos Campos Elíseos não tá tão boa na parte da especulação imobiliária, tá, gente? Tá um pouco diferente. Mas continuando, vamos falar do Dionísio, que é um dos meus deuses preferidos, que na mitologia grega é chamado de Dionísio, na mitologia romana é chamado de Baco, sim, o Bacanal. Na série ele é vivido pelo talentoso Naban Rizwan, espero ter falado o nome dele certo, e ele é o deus do vinho, da festa, da embriaguez, da insanidade. Gente, esse é o deus mais legal, vamos combinar. E ele é frequentemente retratado como um deus jovial, festivo e associado aos prazeres carnais, digamos assim, sempre sensual, sexual e tudo mais que a gente associa a coisa boa. O Prometheus, interpretado pelo Stephen Dillane, e que você talvez conheça como Stannis Baratheon, lá de Game of Thrones, é o deus da antivisão, uma divindade do fogo e um mestre artesão. Por roubar o fogo dos deuses e entregá-lo à humanidade, foi severamente castigado por Zeus, que o acorrentou no alto de uma montanha para que seu fígado fosse bicado todos os dias por uma águia. Credo! Achei uma técnica interessante de tortura, sabe, Lara? Um pouco difícil de ser executada hoje em dia, mas enfim. Para fechar, a gente vai falar da Medusa, aqui interpretada pela ótima Debbie Mazar, que transformava em pedra todos aqueles que olhavam diretamente para ela. Reza a lenda mitológica que certo dia, dentro de um dos templos de Atena, Medusa teria se deitado com Poseidon, deixando Atena furiosa. Como punição, a deusa grega acabou fazendo a pele da Medusa ficar escamosa e ela carregar cobras na cabeça. E se você aí do outro lado ficou se perguntando sobre as 3 Fates ou Moiras, lá do Bar do Fim do Mundo, são 3 irmãs e deusas que determinavam o destino dos humanos. A Cloto teceu os fios do destino humano enquanto o humano ainda estava no útero. A Lachesis decidiu quanto tempo ele viveria e a Atropos cortou o fio, também conhecido como o fim da vida humana. Então, minha gente, embora a humanidade tenha livre-arbítrio, em última análise, todos nós não podemos escapar dos destinos pré-determinados pelas Fates. E é bem legal dizer aqui também que as 3 atrizes que interpretam as Fates fogem completamente do estereótipo heteronormativo que dá um tempero todo especial para esse caos. Muito bem, minha gente. Depois desse momento mitologia maravilhoso, vale trazer que o showrunner da série é Charlie Covell, responsável também pelas séries True Love e The End of the Fucking World, e que recentemente deu uma entrevista para a revista Cosmopolitan dizendo que se a Netflix chamar para tocar uma segunda temporada de Caos, o bicho vai e vai correndo, viu? Olha, e antes da gente começar a nossa resenha A Vera por aqui, eu vou pedir pro Rafinha ativar a sabedoria das multidões pra gente saber que público e crítica tem achado de Caos. Tô curioso, hein, Rafa? Olha, Sansa, passando pelos agregadores de notas, a coisa tá mais ou menos assim, ó. Com pouco mais de uma semaninha no ar,
Chaos conta com 7.5 de 10 lá no MDB, 69 de 100 no Metascore. O pessoal lá é mais exigente, né? Nada muda, né? Já no Rotten Tomatoes a gente não sabe se foi comprado ou não, mas enfim, a aprovação é de 74% da crítica e 80% do público. Mas ó, chegou a hora de a gente falar aqui do que realmente importa, que é claro, a opinião do Senta que lá vem spoiler. Então, Lariposa, faça as honras da casa e conte aqui pra gente, sem spoilers ainda, Chaos, a série ousada e subversiva da Netflix. Você gostou, amou ou só dá pro gasto? Eu adorei a série. Pra mim, entre os altos e baixos da Netflix, acho que dessa vez ela acertou muito bem, porque são episódios gostosinhos pra maratonar. Então eu digo aqui que me surpreendeu positivamente. Não é a série perfeita, mas tem sim muitos méritos, especialmente pela forma como ela traz a história. Eu acho que o que pega aqui é que esses personagens da mitologia grega, eles são desconstruídos de uma forma bastante divertida. Foi irônico, sagaz. Parece que eles jogam tudo no liquidificador, coisas que a gente já tinha ouvido falar sobre os deuses do Olimpo, né, que a gente mencionou antes, e colocam um monte de paranoia, busca incessante por poder, uma narração pra lá de inusitada e que pra mim ficou com um gostinho de quero mais. Eu acho essa ideia de colocar os deuses como seres humanos, né? Tipo, pelo menos a personificação deles, como cheios de dinheiro, poder e muita fama, né? Com vestimentas, um estilo de vida bastante duvidoso, aquele luxo mega espalhafatoso que extrapola o brega, né? Aquilo lá é too much. Tornou tudo mais interessante, mais engraçado de assistir, porque eu achei, tipo, muito bizarro. Então, ele é o over, né? E ainda, eu acho bacana aquela proposta de trazer um submundo, onde quem não consegue conquistar a moedinha, né, e tem direito a uma vida nova, vai ter que trabalhar por mais 200 anos num ambiente super sem graça, preto e branco, bem xoxo e capenga, né? Que é enlouquecedor e intrigante ao mesmo tempo, aquela abordagem. Tudo é meio tosquinho, sabe? E outra coisa, eu aqui, por mais que eu e a Paulinha demos várias explicações, eu tive que dar um Google básico nesses deuses, porque eu não conheço muito bem a mitologia grega. Eu tinha ouvido falar, claro, alguns eu conhecia mais, outros menos, mas o fato de, a partir da série, eu ficar curiosa com relação a isso, é o que eu sempre falo. Quando extrapola a tela aquilo que a gente assiste, a gente vai atrás de mais informação, eu acho que a série surte o efeito e, indo em busca, a gente vê ainda mais a ironia e, nesse caso, a gente pede bis. Então, foi aprovado o selo Lariposa do Amor aqui. Gente, vou dar um RT aqui na Lari. Eu tinha meus conhecimentos, né, de mitologia grega, além de algumas séries que a gente mencionou aqui, era muito aquela coisa de os livros do Homero, né, a Ilíada, a Odisseia, algumas coisas abrasileiradas para crianças que a gente vai entendendo um pouco mais. E é gostoso, né, ir aprendendo conforme a gente vai se divertindo. E essa é um pouco a proposta da série, né, não ser tão pesada, não ser tão carregada, não ser tão focada em história e mais em subversão. E aí, quando a gente fala de subversão, a Lara introduziu o tema aqui, é muito interessante a gente observar o elenco dessa série, né? Quase uma celebração woke. E a expressão woke, ela foi deturpada com o passar dos anos, né? A gente estava falando mais cedo, né? A Paulinha trouxe a notícia de que o ator Thiago Fragoso, né? Que era ovelhinha numa novela, lembra, gente? Ele estava reclamando que tá faltando oportunidades para atores brancos e hétero na TV, né? Que a agenda woke tomou conta e agora é só lacração, só diversidade. Que coisa terrível que ele, depois de 23 anos como funcionário da Rede Globo, estava tendo menos oportunidades. Olha só, que coisa, né? Como se a gente ligasse a TV e a programação tivesse virado uma gaiola das loucas, né? Parece até que é isso, e gente, não é bem assim que a coisa funciona. Então eu acho que o casting da série, com uma ou outra exceção, é muito feliz. São escolhas muito bem feitas, a maioria dos rostos não são conhecidos, o que pra mim é um ponto a mais. Afinal, eu não gostaria de ver atores e atrizes super famosos interpretando deuses. É legal ver gente que a gente conhece menos. E o grande nome, que é o Jeff Goldblum, né, que a gente conheceu, muita gente conheceu lá em Jurassic Park, tá muito à vontade aqui, né? Ele se diverte horrores fazendo o papel de Zeus. Tenho certeza que ele rachou o bico em vários momentos e teve que retomar as gravações e por aí vai. Ainda como primeiras impressões, eu acho que vale mencionar o quanto uma série que precisa da nossa imaginação é mal acabada visualmente, né, gente? Nossa,
tem momentos que parecia que eu tava vendo o Chapolin ali, sabe? De efeitos visuais, cara, que faltou uma segunda demão, você vê que a parede tá descascando, né? A coisa realmente poderia ser melhor acabada, dá a impressão que a Netflix meio que quis fazer um teste, vendo o que dá, se a audiência for boa, a gente volta em outras temporadas, né, com coisas mais bem feitinhas. Eu achei que ficou, deixou um pouco a desejar nesse sentido. Fora isso, a gente tem muitas histórias e muitos personagens, e sempre vai ser um problema, gente, em filme, em série, quando a gente tem essa quantidade de personagem para calibrar o tempo de tela. Então a gente tem alguns com muito destaque, que ficam na nossa memória, que chamam muita atenção, e outros que a gente às vezes até esquece que existe, né? Um outro núcleo que a gente fala, nossa, tinha essa pessoa, nossa, ela é importante, caramba, o Minotauro, né? Eu, por exemplo, esqueci dele em um momento determinado ali. Mas assim, entre muitos mortos e feridos, né, Lari? Primeiras impressões é de uma série, cara, inovadora, criativa e que traz um pouco de frescor pro mundo que tá se levando a sério demais. Eu já tinha avisado que eu era agente do caos, então eu vim aqui pra ponderar. Eu não fiquei tão empolgada assim com a série quanto vocês dois. Eu tô com a Lari, eu acho que parte do grande trunfo da série é conseguir fazer essa atualização da história mitológica de forma muito bem sucedida. O texto, ele tem momentos de acidez muito competentes, os diálogos são bons, como o Sansa trouxe, trazer essa colorida mais diversa e inclusiva para dentro da tela foi também muito bem sucedido, mas ao mesmo tempo eu fiquei com uma sensação de que a gente não conseguiu aprofundar muito nada, a gente não se conectou muito com nenhum personagem, a gente não tem total raiva de ninguém, nem tá torcendo muito por ninguém, ficou uma coisa um pouco complicada, assim, justamente por esse excesso de núcleos que você trouxe, Sansa. Agora, falando um pouquinho mais do porquê que eu gostei. Acho que, pra quem gosta de mitologia, eu gosto muito de mitologia grega, não sou uma grande conhecedora, mas gosto. A gente tava comentando do cereal aqui, que tem o nome ali de Esparta e tem o bonequinho dentro, mas não só isso, assim, são sempre, eles sempre colocam elementos daquilo que a gente conhece da mitologia de uma forma muito carinhosa pra quem tá assistindo, né? Porque já que ele vai desconstruir aquele mito, ele ainda quer que você lembre dele. Tem uma cena super legal da Medusa aqui, não é spoiler, tá? Mas da Medusa em que ela conversa com as cobras e pede para as cobras acordarem ela. Então eu acho que assim, tem esse gostinho bom de trazer a mitologia de uma forma leve. Por outro lado, eu acho que a ideia ali é fazer uma alegoria quase que política de várias situações que a gente vive no mundo atual, seja se a gente for transpor para a questão religiosa, ou para a questão de governo, ou para a questão simplesmente do sistema capitalista, né, dos poderosos, de quem está no Olimpo e de quem não está. Então, eu acho que nesse ponto eu queria ter sentido um pouco mais de punch. Eu queria que tivesse tido um pouco mais de soco no estômago. Eu queria ter visto mais dessa vida na Terra versus essa vida no Olimpo. E eu acho que a coisa se misturou ali demais e acabou não entregando tanto. Mas quero ouvir de vocês. Paulinha, nesse sentido, tem uma escolha de direção que é curiosa, até funcional se você pensar que você não tá colocando tanta grana assim, né? Que nos momentos mais tensos, mais pesados, mais sanguinolentos, corta a cena, né? Então, assim, a gente tem chacinas, assassinatos, momentos pesadíssimos que a gente acha que vai ver algo tipo Game of Thrones, por exemplo, e não, né? O diretor corta e a gente não tá vendo o ato, a gente não tá vendo a morte. Isso tira um pouco o peso e permite que pessoas mais novas, né, acabem entrando, uma coisa até meio Disney, né? Então a Netflix suaviza bastante, o que com certeza seria diferente nas mãos da Prime Video ou da Max. Não posso deixar de comentar, desculpa, Rafinha, você já vai entrar. Você falou da escolha da direção, que eu achei um ponto positivo. Uma vez que a gente ia ter muita informação, muitos personagens, muitas histórias na tela, a gente ter um narrador, né? A gente ter o Prometheus narrando a história e quebrando a quarta parede, ali uma coisa meio Fleabag. Só ele conversa com a gente, tô aqui dando esse mini spoiler, e ele tá muito bem trabalhado, ele trabalha muito bem. Então, os olhares, os sorrisinhos que ele faz, quase como se a gente fosse um cúmplice dele, um coleguinha. Isso foi um super acerto da série. Olha, eu ia falar sobre isso mesmo, assim, eu acho que essa falta de punch, eu acho que ela é totalmente proposital. Eu acho que toda essa apresentação, e essa apresentação até visual que eles trazem meio tosquinha, cara, eu tenho certeza também que é para lembrar da gente que isso aqui ainda é
uma história, né? É uma mitologia, né? Não é uma vida real, não é uma coisa que de fato aconteceu, pelo menos que a gente saiba, né? Que não esteja me ouvindo, né? Mas é que eu acho que é proposital, né? Mesmo a produtora executiva, né? Que é a George Banks Davis, ela ficou conhecida depois de fazer uma série que é aquela Paper Girls, que eu acho que é da Prime Video, não lembro exatamente agora, mas que é um pouco mais leve também assim, depois de ela ter feito um trabalho inicial, que é a Hate Suzy, que é uma série muito antiga, que é uma porrada também, que tem a ver sobre privacidade, dados, eu sinto que ela fez um trabalho aqui de, não, beleza, vamos apresentar, e se pegar, a gente vai para uma segunda temporada. Aí a gente vai ver com mais dinheiro, talvez fazer mais coisas, sabe? Eu acho que é isso. Cara, a série, ela tem um quesinho, assim, de paródia que é delicioso, né? Essa quase quarta parede que você falou do Prometheus, né? Que ele conversa com a gente, ele dá umas piscadinhas e tudo, é claramente influenciada por Fleabag, porque foi ela que trouxe isso com muita força pra gente nos últimos anos. E, Sansa, só pra poder complementar essa parte de não apresentar exatamente cenas sanguinolentas, tem uma cena ali que, cara, poderia ser um show de horror e sangue, se quisesse seguir esse caminho logo no início. Mas nem a parte final ela é tão brutal assim, né? Então, assim, cara, com primeiras impressões, é uma série que eu espero, eu torço que a gente tenha uma segunda temporada, viu? Que é bem legal. Ô, Rafinha, em relação à quebra da quarta parede, me lembrou um pouco também Monty Python, cara, que muitas décadas antes já quebrava a quarta parede e trazia, né, essa coisa meio religiosa e trocando ideia com você, né, e quebrando bastante as expectativas. Uma coisa que eu tava pensando enquanto vocês iam falando e tal, desse punch que faltou de introduzir uma discussão maior com relação à política, especialmente a religiosidade. Eu acho que, por ser Netflix e tem essa abrangência tão grande, esse apelo tão forte com o público, se tivesse ido mais a fundo, a probabilidade de cancelarem a série, de vir aquelas pessoas, nossa, estão ofendendo, como, já iam pegar pra si. Tipo, ali estão falando dos deuses gregos, mas a série menciona muitas vezes, assim, essa dualidade dos homens versus deuses, e Zeus aqui, né, nesse papel, da banalidade até do poder e do quanto as pessoas deixam de fazer coisas pra si pra fazer coisa pra servir a um deus. Então eu inclusive associei, cara, isso tem meio cara de Portas dos Fundos, sabe? Só que quando Porta dos Fundos faz, é tipo, uou, olha o que eles fizeram, que blasfêmia, e vamos cancelar eles e tudo mais. Então a Netflix meio que veio comendo pelas beiradas, assim, não se aprofundou realmente, acho que esse foi o objetivo dela. Mas daí é tão inteligente a escolha de ir pra mitologia grega e não socar ali na nossa frente personagens ocidentais como Deus, Jesus ou qualquer coisa do tipo. Gente, quem tem mais do que 35 anos, você ouvinte com mais de 35 anos, vai lembrar que quando você era pequenininho, passava na TV Cultura uma série chamada Contos de Fadas. E tinha a história da Chapeuzinho Vermelho, com o Lobo Mal, dos Três Porquinhos, da Branca de Neve. Eram pequenos contos que, sei lá, duravam 20, 25 minutos. E a produção lembrava essa série, cara, que era uma coisa meio tosquinha, né? Meio Mundo dos Sonhos, meio Tô Imaginando, era mais ou menos assim. O Minotauro, vamos botar uma máscara e é isso mesmo. Então, assim, me lembrou bastante. E eu acho, tô com a Lari, cara, eu acho que é proposital e traz uma leveza, né? Pra quem não quer tanto peso, tanta Game of Thrones, sabe? Aquela coisa, eu acho que caiu bem aqui. Eu entendo a leveza, mas nós somos cria de The Boys. A gente quer ver a luta ali travada na tela, a gente quer um pouco mais de veracidade, a gente quer um pouco mais de emoção. Não sei. São opiniões diferentes, pessoal. Eu entendo total, e é bizarro isso, porque a gente tá aqui e a gente faz, não é bem uma crítica, mas essa análise de insatisfação de que podia ter ido além, né? Mas tem momentos que a gente passa um pano, porque a gente gosta dessa leveza e se diverte, pensa assim, dessa vez tá tudo bem, eu só quero maratonar, fazer aquele, ver 8 episódios de uma vez só e sucesso, vida que segue. Vida que segue, eu tô ouvindo um barulhinho, uma voz sensual. Será que é Zeus? Será que é Poseidon? Será que é Teseu? E atenção pessoal, a partir daqui a gente vai falar sobre spoilers da série, então recado tá dado. Muito bem, minha gente, agora que Marcudos liberou os spoilers, podemos falar com mais detalhes aqui de roteiro, direção, efeitos visuais e, claro, das muitas atuações da série. Caramba,
quantos núcleos a gente tem aqui, né, Paulinha? Olha, realmente são muitos. Eu acho que tem vários elementos, então eu vou tentar ser breve para vocês aqui na mesa virem também. Um pouquinho antes da gente começar a gravar, eu lembrei que uma das primeiras vezes que eu tive contato com o mito do Orfeu foi através do filme brasileiro de Cacá Diegues, que é lá de 1999, o Orfeu, que é vivido pelo Tony Garrido, muito bem vivido pelo Tony Garrido, e ali a gente tem um retrato um pouquinho diferente, porque o mito dele lá com a Eurídice vai se passar no carnaval no Rio, blá blá blá, nas favelas, ok. Aqui a gente tem um Orfeu, que eu não vou usar uma palavra que possam depois me cancelar, mas pra mim talvez seja um dos personagens que menos funciona, e eu tô aqui roubando o comentário de Sansa, porque eu senti exatamente o que ele sentiu. Gente, faltou muito, mas muito pro Orfeu chegar onde ele tinha que chegar. A gente conhece o Orfeu como um poeta, um cantor, um encantador, né? O mito do Orfeu é justamente que ele é capaz de convencer reis a liberar a amada dele lá do mundo dos mortos, de tanto que ele envolve ela. Gente, aquele Orfeu não consegue envolver, mas nem a garçonete do bar. Ele não convenceu absolutamente ninguém. Ele precisou da ajuda do Dionísio. Dionísio, gente, que é um deus que caça o gatinho do Orfeu, de tanto que ele tá com o coração querendo amar e ser amado, sabe? Então, assim, pra mim, um dos personagens que ali menos funciona em termos de atuação e erro de casting, com certeza, é o Orfeu, que aqui na série foi vivido pelo Killian Scott. Desculpa, Killian, que não é o Cillian Murphy, tô brincando. Por outro lado, já que a gente tá falando, eu gosto bastante do papel de alguns outros. Eu gosto bastante da Reedy, que é vivida pela Aurora Perrineau. Lembrando, viu, Paulinha, que a Aurora Perrineau, ela é filha, cara, do Harold Perrineau Jr., lá de Lost, hein? Que é um baita de um ator, fez outras séries depois, então ela tem essa mistura, né? Aliás, como é bonita a atriz, hein? Nossa, ela é lindíssima. Ela eu acho que tá muito bem no papel. E aí eu só vou falar de mais um que pra mim é o Kneus, que é vivido pelo Mijah Butler, um ator trans. Que eu acho que é quem mais consegue estabelecer uma conexão com a gente. Talvez pra mim, na série toda, foi com ele que eu me identifiquei e queria ver prosperar, e que depois, eu sei que a gente já liberou aqui os spoilers, mas que no final ali da série tem um plot twist maravilhoso, que eu não vou trazer, mas pra quem viu ali bem no finalzinho. E pra mim é o núcleo que mais funciona ali dos dois, ele naquele submundo. Inclusive a impressão que eu tive foi que a vida dela naquela casa maravilhosa com Orfeu era uma bosta, né? Ela tava pensando em fugir, vazar, e ela no submundo não tava nem querendo ir embora. Tava ali namorando, tomando café com ele de manhã, uhul, e daí que eu morri, vida tá boa, sabe assim? Então pra mim talvez seja o núcleo que eu mais gostei. E já vou deixar aqui o gancho pra alguém que eu também gostei bastante do Poseidon, quero saber o que vocês acharam. Eu adorei o Poseidon também, mas antes de falar dele, eu quero botar aqui em pauta que o poder absoluto dos deuses, sem discernimento, apenas agentes do caos, é o que me deixou, assim, tipo, feliz com a série, sabe? Porque eu fiquei pensando, essa galera podia ser personagem de The White Lotus, né? Eles são bobos com dinheiro, cara. Eles podiam estar em algum hotel pelo mundo, assim, ó, esbanjando. Eu achei divertido. E pegando esse gancho de comparar com outra série e a Reedy, que é filha do ator de Lost, eu me peguei pensando em Lost enquanto eu assistia. Primeiro pelos debates meio filosóficos às vezes. A diferença é que Lost dava a impressão de que se levava um pouquinho mais a sério, sabe? Pelo drama, pela história e tal. Aqui não, aqui meio que chuta o balde no poder divino, vai colocar à prova ali esses deuses, mas de alguma forma ambas as séries vão discutir ali a vida após a morte. A gente não tem respostas muito concretas, né? Mas a gente vê que a passagem da Terra pro submundo é numa lata de lixo, depois tem uma porta com poeira super mequetrefe, assim. Essas reflexões sobre o limbo e o que acontece com as almas que estão lá paralisadas é um negócio tão tosco, mas pra mim foi meio nostálgico com Lost. Outra coisa que eu gostei, que a Paulinha já mencionou, foi a narração do Prometheus, lá do ator de GOT, né? Eu acho bacana que é uma narrativa que avança no futuro e de repente ela volta, retrocede um pouco, conta um outro pedaço da história e dá um nó porque a gente espera uma coisa do desfecho. Aí vem ironia, tem sagacidade, reviravolta e você pensa, o Prometheus também tá errado, e o que vai acontecer? Então eu achei muito bacana isso. E
Pra falar da Reed, a Paulinha falou do Ceneu. Eu me identifiquei com a Reed porque eu acho que ela é um personagem que conecta a gente entre os dois mundos. Ela tá se sentindo deslocada no mundo dos humanos, ela quer romper com o casamento e ela entra ali no submundo, primeiro querendo a passagem pela moldura, depois ela vai questionando as profecias, os poderes, e ela sempre questiona os deuses, né? Até mesmo porque a sua mãe, ela cedeu ali a vida dela para ser uma tácita, guardar os segredos da Era, então ela fica indignada com isso. Então a gente vai desvendando esses dois universos com essa personagem. E falando das tácitas, gente, que irônico, que bizonho aquelas cenas da língua, meio esbranquiçadas naquelas gavetas, horroroso aquilo. E o Poseidon, gente, aquela tatuagem, ele no iate. Aquilo é muito bom, gente. Eu achei muito, muito feliz essa abordagem tosca para esses deuses tão, assim, idolatrados e tão toscos. Essa é a palavra, eles são muito toscos. A Lari falou da língua e eu achei que talvez tenha sido uma das partes mais ilustradas que a gente teve, porque pra mim um dos problemas que não funcionou, não sei se os meninos concordam, tem a Lari, é que justamente tava tão tosco que tava um pouquinho difícil de comprar a ideia de que eles eram deuses, e a gente viu muito pouco demonstração de poder, tirando ali um raiozinho que o Zeus meteu no irmão, eu tava doida pra ver o Poseidon dar uma revoada nas águas. Eu adoro tudo que envolve água. Teve nada disso. Falei, gente, a Medusa não congelou ninguém, a Hera não fez nada, a Hera só trepava com o Poseidon quando ninguém tava olhando. Cara, isso dá pra fazer na Terra, não precisa ir até o Olimpo. Sabe, assim? Eu fiquei pensando, gente, cadê a demonstração de poder? Então, nesse ponto, eu acho que eles foram deixando tão tosco e se preocuparam tão pouco com fazer a demonstração de poder que faltou. E aí eu queria dizer o que vocês acharam do Zeus, porque eu gosto demais do Jeff Goldblum, demais dele, eu sou fã de Jurassic Park, né? Mas ele tava beirando o tosco, né? Ô Paulinha, você sabe que o Zeus, ele me lembrou, a Lari tava falando que ela lembrou de Lost e tal, o Zeus em alguns momentos ele me lembrou o Caco Antibes, velho, e aquele Olimpo parecia o Sai de Baixo, o palco do Sai de Baixo. Eu falei, gente, o que tá acontecendo aqui? E é uma atuação, cara, difícil, né, você ficar nesse meio entre o sério, todo poderoso, que vai cometer crimes e assassinatos e pobrezinhos dos ajudantes, né, com uniforme de tenista ali, coitados, mas é uma atuação difícil, né, difícil a gente imaginar, tá, que ator sem ser o Jeff faria esses Zeus direito, né, com muito poder e ao mesmo tempo traria uma comédia, né, talvez uma coisa meio Al Pacino uns anos atrás, sugestões? Eu acho que lá em The Boys tem vários que fazem isso muito bem, sabe? Desculpa, eu sei que eu tô citando, mas tem vários. Ô Paulinha, eu tô achando que você tá muito The Boyana aqui, Paulinha, você tá querendo ver sangue em tudo, sexo em tudo, você tá querendo porradaria. Eu tô lembrando do primeiro episódio de The Boys, que quando a namorada do principal lá é fatiada, explodida, aí você fala, meu Deus do céu, dos primeiros 30 segundos, fala, gente, é isso mesmo? É isso? E nem começou a série? Calma, Paulinha, de repente acontece no próximo. É que eu acho mesmo que é isso, Paulinha, tem a ver com o que o Sansa falou. É meio sai de baixo, é proposital, essa leveza que a Lari traz, né, pra série, eu acho que eles tentaram fazer desse formato mesmo. Porque a mitologia, eu também adoro mitologia, não sou um conhecedor, mas é um assunto denso pra cacete, né? É filho que comeu a mãe que comeu o pai que deu pra não sei quem, aí teve filho, aí juntou, aí casou com o cachorro, teve as cobras. As cobras comeram os Zeus de volta, as Zeus virou humano de novo. Aí você fala, meu Deus! Cara, você tenta fazer um negócio desse sério, ninguém assiste. Aí vira aqueles documentários da HBO, tá ligado? Que ninguém vê, que é lindo, ganha prêmio, ninguém sabe que existe, sabe? Eu acho que é isso, pelo menos. Mas eu queria falar do que eu não gostei, porque do que nós gostamos a gente já falou bastante aqui, né? Eu achei que a Lela Farzad, né, que faz a Ari, filha do presidente, né, chatinha, sabe? Não desenvolve. Cara, e ela é uma mulher que eu lembro que ela fez umas séries tão legais, ela fez Black Mirror, super bem Black Mirror. E eu queria falar também aqui, que eu fiquei surpreso com essa informação que a Aurora Perrineau, que é a Reed, né? Cara, que ela é filha do Harold Perrineau, que tá em Lost, que a Lari, né? Enfim, que tava em Lost, né? Que a Lari gosta tanto e citou aqui com referência. Cara, eu nem sabia que esse cara era tão velho assim pra ter uma filha dessa idade já, né? Pra mim ele tinha, sei lá, 50 anos, 45, a nossa idade. Mas enfim, só pra dizer que ela, pra mim, é a principal personagem da série. Eu gosto muito da melancolia que ela transmite no submundo. Eu adoro aquela tristeza,
Me lembra um pouco assim, domingo à noite, saca? Meu Deus, amanhã começa tudo de novo e tal. E aí, só pra finalizar aqui, tô muito com a Paulinha do Dionísio mesmo, né? Porra, Dionísio. O gatinho, malandro, né? Mas enfim, talvez seja essa leveza aí, né? Que a série quer trazer. Eu só quero dizer aqui, Rafa, que Lost começou em 2004, ou seja, já faz 20 anos. E o Harold Perrineau, ele já tem 61. Então, sim, dá tempo dele ter uma filha grande, viu? Não, e Lari, o Harold Perrineau, eu lembro dele primeiro em Oz. Não sei se você lembra dessa série de prisão, de uma prisão. Cara, eu nem sei que ano que é Oz, mas é muito velha, década de 90 ainda. E ele fazia um cara que andava de cadeira de rodas, ele era um preso, né? Ele era excelente, de lá pra cá o cara só cresceu, né? Mas eu tô surpreso com essa informação que ele tem mais 60 já. Enfim, o cara não envelhece e ele só melhora, né, também. Isso que é incrível. Ô, gente, ainda aqui nos positivos e negativos, você falou, né, Rafa, da filha do presidente, mas toda a história ali do Minotauro, né, e o próprio Minotauro quando aparece, cara, eu fiquei muito decepcionado, muito desapontado. Cara, aquele desfecho, aquela cena de ação, parecia que história sem fim, 1984, quando o Atreus se atraca com a fera, velho. Que negócio esquisito, né? Mal feito pra 2024, super escuro, poderia ser muito, mas muito melhor toda aquela cena. Mas eu queria falar de coisa boa também, gente. A Janet McTeer, como era, tá maravilhosa. Eu fiquei querendo muito mais dela. Eu veria um spin-off só com ela. Ela transmite muito mais maldade do que os Zeus. Essa tem poder, sabe? Essa tem sex appeal, ela tá lá super presente. Aliás, é uma atriz que já concorreu ao Oscar e já fez coisas maravilhosas. Vale a pena conferir a filmografia da McTeer. Só complementando, eu acredito que dentro disso que você falou, Sansa, as personagens femininas estão muito bem colocadas ali. A Perséfone dá um show, porque o Hades, tá sempre curvado e mal, chato pra caralho. A Hera transmite muito mais poder que os Zeus. A gente vê ali a Reed muito mais tendo atitude do que o Orfeu. Paulinha, muito bem colocadas as personagens femininas, incluindo as Moiras, né, ou Fates, né, aquelas três, gente, ali no bar, como é bem feito, como é bem construído. Elas têm, né, gente, aquele papelzinho do Shining Box, né, que você vê o papelzinho ali, tem o destino da humanidade escrito ali, mas, cara, elas estão muito bem, estão muito convincentes, elas trazem tensão e ao mesmo tempo humor, sabe, é uma coisa debochada, super bem-vinda na série, e elas aparecem, desaparecem, lembram até, né, Lari, os mindinhos, o careca eunuco lá de Game of Thrones, né, uma coisa, a gente tá articulando nos bastidores, tudo que vai acontecer, então eu gosto demais da participação das Fates, é uma pena, né, que provavelmente numa segunda temporada a gente não vai ter nenhuma das três. E, gente, acho que só pra fechar, eu queria falar do último episódio ali, porque eu achei ele um pouco anticlimático. Então foi uma das coisas que eu também não gostei. Eu achei que eles não souberam construir uma tensão. Então meio que parece que apressou uma série de eventos pra chegar. Tirando ali a cena final, que a gente sabe que vai falar um pouquinho de caos e é super legal. Antes disso, a gente entender ali que o suco das almas era o que mantinha eles, e aí morre aqui, morre ali, vai virar profeta, ela vai virar... A gente não sabe o que aconteceu com os troianos muito bem, tem ali um aperto de mão, a gente não sabe cadê as Amazonas. Então, assim, não sei se foi novamente proposital pra gente talvez construir uma segunda temporada, a gente não sabe ainda, vamos pensar juntos, mas eu achei que o último episódio ficou devendo. Foi meio fim de novela da Globo, né, Paulinha? Sabe aquele último episódio que tem casamento, nasce nenê, e aí todo mundo de branco, parece festa de fim de ano. Então eles trouxeram uma série de resoluções, fica a impressão que faltou agenda, faltou orçamento, faltou fechar de uma forma melhor, né? Eles estavam construindo super bem, inclusive uma parte da queda da minha nota lá no final vai ser por causa do último episódio que deu uma caída mesmo. Depois dessa vinheta maravilhosa, e antes de a gente falar das nossas notinhas, vamos falar de futuro, talvez a ver com o que o Sansa acabou de comentar. Lá no começo, né, o Sansinha trouxe que o showrunner já falou, óbvio, que tá doidinho pra voltar com uma segunda temporada. Mas é claro, né, gente? Deve ser legal demais fazer uma série dessa avacalhada assim. E também falou que dá pra fazer aí três temporadas, né? Com o que tem, com o que ele já criou, com o que ele já escreveu, dizer. E bom, o final dessa primeira temporada deixa vários fios soltos para uma continuação, né? Lari, você acha que vale uma nova temporada? Você acha que tem espaço? Você acha que talvez venha com mais dinheiro? Talvez com mais sangue que a Paulinha queira?
talvez com melhor produção que o Sansa tá exigindo, mais sexo. Mais politizada também, para fazer cor aqui com a Paulinha, né? Acho que tem espaço sim. E Rafa, vou dizer que eu não acreditei apenas no Sansa, eu fui atrás, eu vi que o Charlie Covell quer sim dar continuidade, que ele já tem ideia para 3 temporadas, e eu de fato acredito que tem potencial para ser renovada. Se tá ali no top 1 e se manter, né? Se o pessoal continuar falando sobre ela, se der bons números, eu apoio a continuação. Até mesmo porque esse desfecho anticlimático que a Paulinha pontuou, na verdade, foi deixando um monte de gancho pra continuação. A gente tem, de verdade, a gente quer ver, né, a revolta dos humanos contra os deuses, a gente quer ver o Olimpo vindo abaixo, o novo reinado da Arya, vamos ver se ela dá uma guinada ali, essa personagem melhora um pouquinho, que ela tá desacreditada, ficou ali no final com o pai, com a morte do irmão, essa descoberta do Minotauro, que foi a maior confusão, mas enfim, acho que ela tem uma oportunidade do personagem fazer a diferença depois. A gente tem a reconstrução de Troia, e, claro, as almas que retornam depois de serem enganadas por Zeus. Então, a gente tem essa revolta do pessoal do submundo, assim espero, né? E eu quero, e vocês também, como já falaram, ver o Zeus sem os poderes para valer, né? Será que ele realmente se tornou humano? Ele é meio deus, meio humano? Quais vão ser as profecias aí que seguirão com caminhos tortos e que vão ser diferentes daquilo que foi prometido? Ô Rafa, gente, vocês sabem que eu adoro quando um azarão da Netflix, que Caos, vamos falar a verdade, né? Caos claramente não tá entre as séries e filmes que a Netflix coloca uma puta grana, faz uma baita divulgação, faz aquele pisca-pula explode, a série tá meia hora no ar, já tá em primeiro lugar entre as mais vistas, né? Não faz parte daquele pacotão que a Netflix aporta uma grana, né? Então é legal ver que a série está sendo bem assistida, é a 4ª mais assistida no mundo em língua inglesa, né, que tem algumas pessoas debatendo sobre, mas me parece menos do que ela merece, sabe? Me parece uma série muito melhor do que a média da Netflix, mas eu não vejo tanta gente comentando. Acho até legal que a gente acabou escolhendo essa semana gravar sobre Caos, para quem sabe muita gente que nem começou a ver, dá o play e dá uma oportunidade para uma série tão bacana, né? E eu espero, gente, se a gente tiver de fato aí uma 2ª temporada, que eles resolvam mais esse excesso de núcleos, sabe? Não precisa de tanto, gente. Muitas vezes menos é mais, vale mais a pena se investir ali no casting, na produção, né, na sala de roteiro, do que colocar tanto núcleo e a gente se perder um pouco ao longo da narrativa. Eu tenho a impressão que muita gente começou o Caos, mas não terminou. Paulinha, você acha também? Olha, eu tô com vocês. Eu acho também. Eu acho que a gente tem bastante pano pra manga. Na verdade, tem aí umas 8 mangas. É tipo moletom de polvo, porque tem muito braço que pode ser puxado. Um dos ganchos que eu mais gostei do final foi aquela ligação da Hera pra um dos filhos. A gente não sabe quem. Quem gosta de mitologia sabe que tem um monte de opção aí. Eu tenho a minha aposta, inclusive, eu acho, porque ela fala das tropas. Então eu acho que eu sei pra quem que ela liga. E ela fala, prepara as tropas, a mamãe tá chegando, põe água no feijão. E aí eu acho que a gente preparou o terreno pra desenvolver uma série de coisas. Como a Lari bem disse, a gente tá louco pra ver essa população da Terra, entender que até então eles vêm tendo toda essa devoção com os deuses do Olimpo, mas na verdade eles estão sendo enganados, e que toda a moda, forma de vida deles, na verdade é só para manter os deuses do Olimpo no Olimpo. Quero ver como é que eles vão construir isso na vida terrena. Então, se fosse por mim, eu acho bem legal ir para uma 2ª e talvez uma 3ª temporada. Mas a impressão que eu tenho, pensando no que o Sansa trouxe, é justamente assim, quando a gente tem séries com muitos elementos e que tem esse componente um pouco épico, os roteiristas, eles já falam, olha, gente, eu tenho pano aí pra manga pra várias temporadas, tipo Game of Thrones, que o cara tinha 5 livros escritos. Por quê? Porque é muita coisa pra explicar, é muita coisa pra desenvolver, e aí corre o risco de perder o timing. Então, a única coisa que eu posso pedir pra Caos é, vamos pra uma 2ª temporada, mas vamos de forma assertiva, porque senão a gente vê aí a coisa delongando e a gente vai perdendo aquele furor. E, Paulinha, acho que assim, eu concordo com todos vocês, acho que tem mesmo material, tem muita história, né, pra contar. Tem infinita, se quiser, tipo a Bíblia. Não vai acabar nunca. Pode contar 1000 histórias. Cada versículo é uma história, velho. Mas a verdade é que, apesar de ter estreado bem no top 10, né, assim, ficou só 4, 5 dias ali no top 10. Nos primeiros 4, 5 dias, se comparar com outras grandes estreias, tô falando mundialmente, tá, Sansa? Mundialmente, não só aqui no Brasil, mundialmente mesmo,
pelo que eu tenho lido por aí, acabou não tendo a repercussão que a Netflix esperava. Não, acabou não tendo, assim. Se a gente comparar com, por exemplo, a Treta, que nós temos um episódio aqui também, a Treta teve quase 6 milhões de pessoas vendo, e Chaos teve 3,4 milhões, por exemplo. A Diplomata, que é aquela série maravilhosa que eu e a Paulinha gostamos muito, teve praticamente quase 10 milhões de pessoas vendo nos primeiros 4 dias, né? O problema dos Três Corpos teve 11 milhões de visualizações de pessoas. E vamos lembrar que nenhuma delas, assim, por enquanto, está 100% garantida. Quer dizer, o problema dos Três Corpos já está garantida já. Vai renovar? Olha, gente, vou falar com vocês, viu? Ó, tem história, o cara tá querendo, nós gostamos. Mas, assim, baseado no histórico da Netflix aí, eu tô achando que, infelizmente, vai acabar morrendo junto aí com Resident Evil, por exemplo, também, que estreou muito melhor em termos de audiência, e já foi cancelado. No final das contas, a história não contada talvez seja que as pessoas lá do submundo vão descobrir e vão pensar: ai, mas os deuses merecem as nossas almas, né? Então deixa assim, e acaba. Tudo muito bom, tudo muito bem, mas chegou a hora da gente dar as nossas notinhas por aqui, hein? Quero saber, gente, de 0 a 100, quantas poltronas amarelas vocês dão aí pra Chaos, com K mesmo, hein? Que tá esperando todo mundo lá na Netflix. Quem começa? Eu começo porque eu vou dar 75 poltronas, mais uma moedinha pra garantir o acesso ao portal. Então, 76 poltronas amarelas. Tô quase com a área, assim, quase. Eu vou dar 78, porque eu gosto de quão escrachada de propósito mesmo. Máscara tosca, chifre de mentira que pegaram na festa de carnaval lá de Veneza. Mano, da hora, é isso aí. Mas tem um ponto que eu não consegui falar, porque a gente tem tanta coisa pra falar dessa série, que foi o que o Sansa trouxe no final aqui. Muita coisa acontecendo, velho. Muita coisa. Dá pra focar talvez em 4 ou 5 e deixar o resto pra depois. Olha, eu vou dizer pra vocês que uma das coisas mais legais de gravar é que a gente vai percebendo como a gente se sentiu diante da série. A minha nota cresceu enquanto a gente gravava. Uma das coisas que eu não trouxe aqui, que eu queria ter mudado e que eu achei que eles perderam uma puta chance, foi de atualizar o texto das profecias. Cara, por que sempre profecia tem aquela porra daquele ar de profecia? Tanto que o pai lá, o presidente, nem entendeu a dele. Entendeu? O que eu acho? Precisava ser um negócio mais escrachado, mais engraçadão. Por conta disso, eu vou deixar a Chaos aqui com 72 poltronas amarelas. Gente, é muito legal a gente fazer a analogia, né, das profecias como o nosso destino, né? A gente aceita o nosso destino, a gente aceita o que, entre aspas, foi proposto pra gente, ou a gente tá disposto a mudar? Vamos lutar contra os deuses, governantes, sistema, pra mudar o que tá guardado pra gente? Gosto muito disso. Minha nota sobe um pouquinho, viu, Lari? Junto com a minha moedinha pra garantir o meu lugar, o meu jazigo, por causa do motivo do nome da série. Eu não vou falar exatamente porque essa série chama Chaos ou Chaos. Você vai ter que assistir, vai descobrir no último episódio. E que legal que esse é o motivo. Eu vou deixar ela aqui com 81 poltronas amarelas. Muito bem, consultando o papelzinho do Ligue aqui da profecia do Senta Que Lá Vem Spoiler, ficamos com a média de 77 poltronas amarelas para Chaos. E é isso aí, minha gente. Nós vamos ficando por aqui, sempre lembrando que no SQLVS todo mundo é bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde e tem voz ativa, hein? Deixe seu comentário no Instagram, @sqlvs.podcast ou no box do Spotify que a gente lê todos por aqui e vai adorar saber sua opinião sobre Chaos e outros filmes e séries que a gente sempre traz por aqui. Certo, ô Lari Pousa do Amor? Certíssimo! Manda pra gente trazer no Alô Dona Lucy, né? Que faz tempo. Beijo, gente. Adorei gravar e até a próxima. Queridos, obrigado. Sempre um prazer participar. Um beijo. Tchau. Gente, só um adendo aqui de último minuto. Chegou uma profecia aqui pra mim sobre o SQLVS. Quando o podcast entra em cena, a ascensão é plena. No topo você reinará e o SQLVS, em primeiro lugar, permanecerá. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Até a próxima. Neste programa e em quase todos os outros, utilizamos áudios de Casimiro, Choque de Cultura, Isabela Boscov, Medo e Delírio em Brasília, Vai Dar Namoro e The Office. E se você gosta do SQLVS, conhece alguém que quer criar o seu próprio podcast,
Faça como a gente aqui. Acesse sonicapodcasts.com e manda um zap que o pessoal lá, ó, é gente boa demais. Valeu, beijo, fui!